Você já reparou que conversando com alguns amigos, com parentes, ou até mesmo dando uma rápida zapeada pelas redes sociais, nós temos a impressão de que algumas pessoas são extremamente idealizadas na nossa sociedade? Talvez seja mais fácil perceber esse fato na dimensão política, mas também é possível verificar esse fenômeno no campo religioso ou no esportivo. De toda maneira, a idealização de uma pessoa como um ser sem erros, próximo à divindade ou com características de mito pode gerar sérios problemas para o nosso cotidiano. Vamos entender um pouco sobre esse processo? Vem conosco. A idealização, ele não é algo recente, na verdade tem uma profunda raiz histórica. Então, para entender um pouquinho esse processo, nós poderíamos até utilizar diversos exemplos de grandes personalidades, de grandes personagens, ou de até eventos que foram muito significativos na história de algumas nações, como por exemplo de Portugal ou até mesmo do Brasil. Então, para entender bem como funciona essa questão da idealização de pessoas, de personagens e de fatos históricos, é importante ter uma visão crítica e é importante entender o conceito e acompanhar ao longo da história como isso se desenvolveu. Então, para entender esse processo, eu te convido a nos acompanhar e vermos um pouquinho como isso pode se configurar na história e no nosso cotidiano. Mas antes de nós seguirmos para o nosso vídeo, eu queria te convidar a seguir o nosso canal, seguir o nosso grupo, nosso projeto Colaborar. E, claro, desce aqui a marcaçãozinha no sininho para receber as informações sempre que nós publicarmos os nossos novos vídeos, ok? E, claro, compartilhar também esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas que você considera que se interessariam pelo tema e que vê um sentido para ele, beleza? Contamos com a sua participação. Vamos partir então agora para a nossa análise, né? Então, para aquilo que a gente definiu aqui como tema dessa exposição de hoje, que é muito rápida, muito breve, então você não pode perder nenhum minutinho não, porque é breve. Então, a ideia que nos motiva é a questão da idealização. Então, quando nós observamos o que significa esse termo, esse conceito de idealização, de ideal, nós podemos retomar até o pensamento platônico, né? A ideia de que existe uma ideia que rege, que coordena aquilo que está à nossa volta. Então, esse princípio ele foi muito trabalhado dentro da filosofia desde a antiguidade, chegando até o período contemporâneo. Mas é bem interessante quando nós observamos o que Immanuel Kant comentou sobre o ideal, sobre a idealização, sobre o idealismo como fenômeno, né, como sistema. E Kant comentava que o idealismo, que a idealização, tem pequenas diferenças, mas aqui pra gente, a gente pode meio que juntar um pouco essas duas percepções, né? Então, é a ideia de que existe uma representação sobre algo. Então, não exatamente o evento em si, mas aquilo que se constrói sobre o evento. Então, claro que a gente poderia ficar aqui citando muitos fatos, muitos exemplos dentro do campo filosófico, mas nós vamos optar por trabalhar dentro do campo historiográfico, analítico historiográfico, para mostrar um pouco como isso pode se configurar, né? Então, o que acontece? Quando nós observamos personagens tanto políticos como religiosos, como foi o caso do rei Davi. Então, o rei Davi, o personagem da antiguidade, foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus para guiar, para governar o povo de Israel. Então, existem pouquíssimas referências documentais acerca da existência do rei Davi. Agora, é um personagem que é profundamente marcante, tanto na história do Israel antigo, como na história do cristianismo. Então, existem tantos eventos míticos, ideais sobre esse personagem que eles acabam se tornando reais. Então, não é possível falar dentro do campo representativo, do campo religioso, que o rei Davi não existiu.
Então, é uma construção, então, é uma ideia sobre um personagem que pode ter existido fisicamente ou não. Então aqui não quero destruir a imagem do rei Davi, mas tampouco afirmar categoricamente que foi um homem que existiu e que foi o responsável pelo assassinato do esposo da mulher que ele queria, ou que ele foi o pai de Salomão. Então assim, não é essa a intenção, mas a ideia é demonstrar que algumas pessoas, alguns personagens ao longo da história os seus mitos, as suas ideias acabaram sendo muito mais poderosas do que a sua própria biografia. Isso acontece também com Júlio César. Então, não o imperador, que muitas pessoas confundem, Júlio César jamais se declarou imperador romano, ele se declarou príncipe ou ditador vitalício, que em outro momento nós poderíamos explicar melhor isso. Mas a ideia é que Júlio César se tornou tão poderoso dentro do que é a concepção da República e depois do Império Romano, que ele passa até a ser utilizado como título imperial, não apenas no Império Romano, mas em outros territórios também, como por exemplo, se nós utilizássemos a tradução, Kaiser seria imperador em alemão, é César. Então, czar em russo também vem de César. Então, daí que César deixa de ser um nome próprio para se tornar, ou o nome de uma família, para se tornar um título na antiguidade e passa a ser referência durante muito tempo, até o período medieval, com o Sacro Império Romano Germânico, a ideia de restaurar o poder, a grandiosidade de Roma, porque ainda tinha a ideia de um homem poderoso que de alguma maneira é até divinizado dentro de um território e acaba o seu mito, a sua ideia sendo maior que o próprio personagem, ok? E isso é tão interessante que se nós pegarmos, por exemplo, casos de algumas localidades, então, por exemplo, na Espanha, se celebra muito a presença romana, porque associam diretamente a ideia de que Roma foi poderosa, de que Roma foi grandiosa. Então, celebra esse evento tentando trazer um pouquinho daquela ideia poderosa, grandiosa, mítica, para os tempos presentes, né? E quando nós observamos algo mais próximo, né, à realidade brasileira, nós podemos citar dois exemplos. Então, que é muito trabalhado, tanto no ensino médio, no sistema escolar, no ensino básico, como em outras dimensões, é a ideia do sebastianismo. Então, Dom Sebastião foi um rei espanhol no período moderno que em 1578 ele viaja até o Marrocos com um exército, havia o território do Marrocos, não existia o Estado Nacional todavia, mas ele viaja, ele faz uma incursão militar a esse território bélica e ele acaba sendo assassinado, morto na batalha, só que segundo os relatos, ou a ausência dos relatos, ninguém viu o monarca sendo morto e ninguém viu seu corpo. Então, daí surge a ideia de que Dom Sebastião estaria em algum lugar esperando o momento oportuno de voltar a Portugal e demonstrar e fazer com que Portugal voltasse a ser uma potência. Esta ideia é tão marcante que nós poderíamos encontrá-la até o período contemporâneo, então quer dizer, até o século XX. Então, Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa, falava do Quinto Império Português. Então, de uma maneira, claro, artística, mas ele reforçava a ideia de um retorno de Dom Sebastião para fazer com que Portugal deixasse de ser um estado, um território marginal no sentido de estar à margem, né, à beira, e não no centro do poder, tanto global quanto europeu. Então, quer dizer, o mito sebastianista, né, o sebastianismo, muito presente na ideia, na mentalidade, na representação dos portugueses até os dias presentes. Claro, isso teve muita interferência, muita influência, melhor dizendo, na história do Brasil. Uma outra ideia que também muito próxima à realidade brasileira seria acerca de Dom Pedro II.
Então, já no seu momento, já quando ele ainda era vivo, tinha a ideia de que ele seria o personagem capaz de fazer com que o Império Brasileiro assumisse o protagonismo tanto na América do Sul como no continente americano. Então, a ideia de que ele sendo brasileiro, tendo sido o primeiro imperador, né? O Brasil só teve 2 na verdade, mas sendo o primeiro imperador nascido em território brasileiro, ele teria a capacidade, teria o vigor para levar o Brasil ao lugar que mereceria. E isso é muito interessante porque talvez esse mito, essa idealização de Dom Pedro II sejam em realidade maior que os próprios eventos biográficos dele, porque durante o seu próprio governo é verdade que existiram muitos fatos positivos, muitos fatos que levavam a população a reconhecer a legitimidade de Dom Pedro II, mas também é importante ressaltar que ele era muito criticado e que durante o seu governo existiram várias revoltas, várias pessoas que contestavam, vários grupos que contestavam o seu poder. Então não era uma unanimidade dentro do cenário social, político, nacional. Mas o que é interessante perceber desse fenômeno que eu havia comentado antes é que a idealização de Dom Pedro II se torna maior do que o próprio personagem. Tanto é assim que na atualidade, quer dizer, no século XXI, nós encontramos pessoas, encontramos grupos organizados em defesa do retorno da monarquia ao Brasil. Algo que pode ser completamente anacrônico dentro de qualquer perspectiva que nós observemos, né? O Brasil foi império durante muito pouco tempo, já seria estranho por esse simples fato, e o Brasil não foi uma potência na época, mas o saudosismo e a representação que se faz naquele momento, terminado em 1889, com a proclamação da República, ele acaba sobressaindo aos próprios eventos. Então, isto é a idealização, é a representação que se faz sobre um personagem ou sobre um evento, uma situação, um contexto, né? Como pode ser o período imperial. Então, podemos ver a força, né? A potência que a representação social, coletiva, pode ter sob determinadas circunstâncias. E como eu já tinha citado antes, nós podemos ficar aqui falando horas e horas sobre como a idealização se concretiza na vida, na história da sociedade humana, inclusive da sociedade brasileira. Getúlio Vargas, por exemplo, quando se faz pesquisa se fazem pesquisas no Brasil, questionando, perguntando à população para ela quem seria o melhor presidente da história nacional, o Getúlio Vargas costuma aparecer como o principal, como o nome mais importante da história do Brasil, né? Pelo menos como líder republicano. Esquecendo-se, por exemplo, que ele foi responsável por decretar um período ditatorial na história do Brasil, o chamado Estado Novo. Mas a sua força, o seu vigor, ele chega a ser tão poderoso que as pessoas ignoram essa fase, ignoram esse período para ficar apenas com aquilo que soa como agradável. Então, quer dizer, é uma representação, não é o real, como eu tinha dito antes, né? Então, esta é a força da idealização, que muitas vezes colocamos critérios, virtudes, valores em algo que na realidade não condiz com a realidade. Então, é uma construção. Quando eu falo em realidade, não significa ser necessariamente material, porque a representação, o imaginário, a mentalidade, elas são fenômenos sociais que podem e, na verdade, devem ser analisados. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, a figura do próprio Getúlio Vargas, eu não posso ignorar simplesmente que ele foi um ditador, ou eu tenho que valorizar e ressaltar apenas esse fato. É preciso analisar toda a história, todo o contexto.
e sair um pouco dessa polarização, desses pontos de que foi 100% bom ou 100% mal. Esta ideia maniqueísta, ela não nos ajuda no nosso cotidiano, não nos ajuda a pensarmos a nossa vida, a nossa existência, não nos ajuda a nos entendermos como sujeitos dentro de um contexto histórico. Então é necessário parar um pouco, refletir o que condiz com a realidade ou com alguma realidade e procurar entender como se construíram as idealizações sobre determinados personagens. Então, por exemplo, já caminhando para o final, quando nós pensamos no campo religioso, isso pode ser mais fácil de entender, porque normalmente os líderes religiosos são apresentados como porta-vozes da divindade, né? Então, pensando, por exemplo, no cristianismo católico, os papas são sumos pontífices, são aqueles responsáveis por ligar o plano terreno ao plano espiritual, o plano metafísico, né? Então ao plano divino. Então ele é o pontífice, aquele que fabrica pontes, né? Então é uma expressão retirada aí da tradição imperial romana, republicana romana. Júlio César, por exemplo, tinha sido pontífice, né? Foi uma espécie de sacerdote. Então, o sumo pontífice, os papas, eles têm esse papel de se representarem como seres não divinos, mas como porta-vozes de Deus. Então, quer dizer, a idealização sobre ele já parte da própria fundamentação da sua função sacerdotal, então da função social que eles exercem. Então é até mais fácil idealizar e entender também a idealização que se faz acerca de alguns líderes religiosos, mas acaba também criando mitos, né? Então, por exemplo, que Pio XII tinha sido o Papa de Hitler, como se ele estivesse ali fazendo a vontade de Adolf Hitler. Teve até um livro muito importante e polêmico publicado em todos os lugares, inclusive no Brasil, e o próprio autor no livro, é importante ler a obra, não ficar só com o título, ele nega isso que está no título, né? É um título muito mais para chamar os leitores, mas ele nega, ele fala, olha, não existe realmente essa ideia, não com essas palavras, mas ele vai defender que o Papa Pacelli, o Pio XII, não era um sujeito submisso ao nacionalismo alemão. Mas a ideia da idealização pode vir como, por exemplo, com o Papa Paulo VI, que colocavam que era um Papa corajoso porque publicou, por exemplo, talvez a encíclica mais polêmica do século XX, a chamada Humanae Vitae, e quando nós analisamos os documentos, nós vemos que, na verdade, não foi assim, que em realidade ele titubeou, ele duvidou muitas vezes de publicar, inclusive ele tinha assinado já a publicação em 1968 de uma encíclica e poucos dias depois ele cancelou a publicação dessa encíclica para revisar novamente e publicá-la com outro nome, com outra redação. Então, quer dizer, não tinha sido tão profético e corajoso como a idealização costuma colocar, ok? Então, feito toda essa análise, todo esse recorrido com vários exemplos, o que nós podemos concluir é que a idealização, ela não necessariamente é uma falsificação da realidade, mas ela é uma potencialização da realidade. Então, nós podemos enxergá-la como uma representação, como uma mentalidade de uma comunidade, de um grupo, que vai levar, muitas vezes, a observar apenas um lado da situação. E isto não é positivo. Este fato em si não seria muito interessante, falando no período contemporâneo. Por quê? Porque gera uma polarização, gera uma ideia de que fulaninho de tal é perfeito e tudo que ele faz é correto, enquanto o outro que não segue essas mesmas diretrizes, caminha, tem uma visão diferente, seria a representatividade, seria a representação do que não funciona, do que não presta. Então é sair um pouco dessas visões ideais, né? E entrar um pouco no que realmente acontece. Então, utilizar a nossa capacidade racional para refletirmos sobre tanto a história, sobre os fatos passados,
como analisar também a nossa existência, o nosso cotidiano, ok? Então fica aí essa brevíssima reflexão para que nós possamos contribuir de alguma maneira para o diálogo, para a aprendizagem, tá ok? E queria te convidar mais uma vez a marcar aqui o sininho para acompanhar as nossas publicações. Sempre que nós fizermos alguma, você receber a informação. Claro, curtir esse vídeo e, por favor, comentar. Então, aqui a ideia sempre é colaborar, então colaborar também com seus comentários, com as suas reflexões. E compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, as pessoas que você acredita que se interessariam pelo tema, porque a ideia realmente aqui não é apresentar algo fechado, mas algo aberto, científico, numa perspectiva bastante dialógica e colaborativa, tá certo? Saudações!